Olá pessoal, boa noite. 7h30, vamos começar aí nossa live. Vou esperando a Luana entrar aqui, a Luana acabou de entrar. Oi Luana, boa noite. Fábio já entrou. Oi Luana, Oi, tudo bem? boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Tô joia, e você? Muita chuva aí? Tá em Jundiaí? Já tô em Jundiaí, aqui não choveu. Nossa, Acabei de chegar da academia. Tá vida tudo certo aqui. checklist feito hoje, então. Checklist feito hoje. Queria te agradecer bastante aí por você estar participando dessa live. Tem bastante gente entrando. Queria dizer que a postagem lá no LinkedIn foi um sucesso. Mais Bacana. de quase 6.000 visualizações, foi muito bacana. E, bom, antes da gente começar, só falar para o pessoal aqui o seguinte, ó. A live no Instagram é 1 hora. O assunto é super importante, tá super aí todo mundo falando. E nós vamos tentar ficar dentro dessa 1 hora. Caso aconteça de passar um pouco e derrube a gente, nós voltamos, tá? Tá bom. Dobradinha, beleza. Exatamente. Luana, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é você, até rapidamente como é que a gente se conheceu, né? E depois a gente entra no tema que já é conhecido nosso. Legal. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, Fred. Eu tenho uma gratidão imensa por você, até pela história que eu tive contigo. Eu acho que o pessoal não sabe, mas primeiramente, meu nome é Luana Segata, eu tenho 39 anos, sou natural de Mogi das Cruzes, uma cidade próxima aqui de São Paulo. Eu trabalhei 20 anos no mercado corporativo, fui executiva, totalmente voltada para a área comercial e em 2018 eu tive um diagnóstico de síndrome de burnout. E quando eu fui buscar no Google essa palavra, eu achei muito pouca informação e eu me deparei com este livro. Vamos fazer a propaganda aí do mestre. E foi aí que a gente acabou se conhecendo, porque, pelo que vocês podem ver, eu li o livro, não sei se a Lu está ajudando, mas assim, eu fiz muitas marcações. Eu li esse livro em 2 dias, 300 páginas, e eu achei que ele fazia total sentido com o que eu tinha passado, que eu tinha vivenciado. E foi quando eu entrei em contato contigo, postei, enfim, e daí surgiram outros temas. E eu não posso deixar de falar também que naquela mesma época eu me deparei com um perfil aí no Instagram que chama Diário do Burnout, que é da Roberta. A Roberta vem fazendo um trabalho muito construtivo e orientativo com relação ao burnout. Se ela tiver aí, ela falou para mim que ia entrar, mas se ela tiver, quiser dar um oi para, enfim, divulgar o Instagram dela, eu acho super pertinente. E é isso, eu acho que se você quiser começar a me fazer algumas perguntas ou aguardar que o pessoal faça, eu estou aberta aí para tentar ajudar um pouquinho com o que eu vivenciei e da forma como eu estou me reinventando depois desse diagnóstico. Então, bacana, Luana. Até lembrar para o pessoal uma caixinha com uma interrogação aqui embaixo. Se vocês quiserem ir mandando perguntas para ir falando com a gente, né? Compartilhando com a gente as dúvidas de vocês. O que nós temos em comum, eu e a Luana, eu também tive um burnout, o meu foi em 2013, né? E aí você me contou um pouco também, Luana, de um processo que você teve de depressão. Você também comentou comigo na época a pressão que você, enquanto mulher, fazia em você mesmo sobre tudo o que o mercado, não só o mercado cobra, como que você se autocobrava, como que a sociedade cobra da mulher. Dentro do meu livro tem um capítulo inteiro falando só sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, desse uma pincelada, até porque as mulheres sofrem muito com tudo isso, né? Top. Eu queria só adiantar um pouquinho, porque assim, a gente até foi um pouco mais. A gente se sentiu um pouco mais incentivado até a falar sobre o tema, né? Por conta da capa dessa revista essa semana, que foi até o nosso post. Para quem não leu, eu acho super pertinente quem está querendo saber um pouco mais sobre o tema, ler essa revista, mas tem uma parte dessa revista que ela fala que parte das pessoas que têm algum sintoma ou que passaram por um processo depressivo e não curam, não tratam isso na causa raiz,
ela tem uma incidência de ter novamente a depressão ou qualquer outro tipo de problema emocional muito forte. Então, eu tive um incidente lá em 2006, eu fiquei 70 dias afastada no INSS, nessa época eu trabalhava em banco, eu era muito infeliz no que eu fazia, confesso. E aí eu saí de um banco, fui para outro, fiquei 2 anos sem tirar férias. Depois eu peguei uma férias não remunerada, fui fazer um intercâmbio, fiquei 10 meses fora e quando eu voltei eu caí. Aí eu fiquei 70 dias afastada, emagreci 13 quilos, mas eu me reinventei depois disso. Eu saí do banco, eu mudei de profissão, eu acabei indo, conheci meu marido, mudei de cidade, então tudo isso me ajudou a conseguir a ressignificar a minha vida. Só que eu voltei para ambientes e para uma profissão que me exigia isso de novo, que é atuar o quê? Na área comercial, num ambiente às vezes hostil e num ambiente muito competitivo. Isso não quer dizer que eu estou culpando as empresas que eu trabalhei, os gestores que eu tive, eu estou dizendo que eu já tinha, né, emocionalmente mecanismos que eu não sabia trabalhar, que eram essas reações dentro desse mercado competitivo, que favoreceram para que eu adoecesse de novo. Foi exatamente isso que aconteceu. E dentro da sua pergunta, só para eu pincelar e tentar responder, que eu tenho uma volta, mas eu queria falar isso, que eu acho super pertinente, a mulher, ela acaba tendo uma incidência muito maior, né, de processos, sejam eles depressivos, de burnout, porque a gente tem menos receio de sermos vulneráveis. Né? Isso não quer dizer, por exemplo, que o homem ele não passa pelo mesmo problema que nós, ou muitas vezes passam até mais, só que a gente tem uma cultura de que o homem ele tem que ser o alicerce, né, emocional, financeiro de uma relação, e aí eles acabam não falando sobre isso, que gera até um conflito muito maior. No caso de nós, mulheres, muitas vezes a gente entra até num certo conflito dessa relação e toma até essa administração da casa, a administração do relacionamento, e a gente quer abraçar tudo. A gente quer ser uma boa esposa, a gente quer estar em dia com o corpo, a gente quer trabalhar, a gente quer ser uma alta executiva, a gente às vezes se nega a ter um filho por conta da profissão. E se a gente está num ambiente em que estimula que a gente seja competitiva e a gente tem este, né, perfil, tudo isso vai fazendo com que a gente cada vez mais vai utilizando aquela energia para se estressar. É isso. Eu acho que assim, é bacana a gente falar também. Eu vou falar, tá? Pode ir falando. Se ninguém perguntar nada, eu vou falando e você pode me perguntando. Assim, se eu fizer uma linha do tempo com relação ao processo todo, então eu hoje, né, depois de estudar muito, eu acredito que lá atrás eu já não cuidei direito, e aí eu fiquei vindo num processo também ao qual eu não me alimentei direito, eu alimentei emocionalmente emoções disfuncionais. Então, assim, de 4 anos para cá, eu venho tentando me desenvolver muito emocionalmente. Então, hoje eu entendo que boa parte do que eu passei não foi por culpa da instituição, não foi culpa dos meus pares, foi por minha culpa por não saber administrar os meus sentimentos. E por eu me posicionar, eu não diria, mas por eu me manter em situações de níveis de estresse muito alto. Então, hoje, se você pegar, se você começar a estudar, se a gente começar a estudar um pouco sobre estresse, a gente tem 3 níveis de estresse, né? Que é aquele estresse natural, é o estresse positivo, é o eu estresse, é esse estresse que eu tô aqui, ó, que delícia, um fiozinho na barriga, tô batendo papo com você, tô vendo um monte de gente que eu conheço entrando, que, enfim, esse é o estresse bom, que faz a gente tomar ação todos os dias para levantar e trabalhar. E é por isso que o mundo hoje é essa tecnologia toda, porque teve esse estresse. Só que se a gente não entra no momento de resistência, como os homens lá da caverna entravam, que é justamente, foi a caça, passou por todo aquele estresse de ser comido por um animal grande, voltou para a caverna e ficou 2 dias lá tranquilo,
ele conseguiu ter um equilíbrio porque ele entrou num estado de resistência. Só que no meu caso, eu acho que eu mantive muito tempo esse estresse, não passava pelo estado de resistência e eu acabei entrando no estado de exaustão, que é exatamente o estado que muitas pessoas hoje se encontram, muitas pessoas falam comigo sobre isso, mas não sabem que estão passando por isso. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma moça que trabalhou comigo há muitos anos atrás, eu não sei se ela está me ouvindo, mas, assim, foi muito carinhoso que eu ouvi dela, porque ela falou que hoje ela se espelha em mim, mas ela não tem coragem de falar para os gestores dela o que ela está sentindo. Sabe? E ela disse para mim, eu tô me tratando, eu fiquei muito feliz porque ela está se tratando num ortomolecular. Esse é um ponto de atenção muito forte. Quando as pessoas começam a ter os sintomas, e se vocês quiserem eu posso falar sintoma por sintoma que eu tinha no estado pré-burnout. A maioria das pessoas que começam a sentir isso, o que elas fazem? Elas vão num psiquiatra ou vão num clínico geral e começam a tomar remédios. Remédios ansiolíticos. Eu não sou contra ansiolítico, eu só sou contra um processo contínuo do ansiolítico. Em 2006, quando eu tomei ansiolítico, eu fui em 5 médicos, eu tive todos os diagnósticos de depressão. Eu tomei 5 remédios diferentes, entre eles lítio. Para quem não sabe, quem tomava lítio era Kurt Cobain, imagina, que fez aquela música. Enfim, eu tive um processo de cálculo renal depois. Então, agora em 2018, quando eu tive novamente um diagnóstico de que eu estava numa situação disfuncional com relação à minha saúde mental e emocional, eu falei, eu não vou para o INSS, eu vou cortar esse mal pela raiz, eu vou sair do meu emprego, por mais que isso seja difícil, porque foi muito difícil, eu também tenho conta para pagar, eu também tenho todas as dificuldades que uma pessoa normal tem. Talvez eu tenha me estruturado um pouco mais financeiramente, porque eu já vinha há muito tempo com essa insatisfação positiva, querendo trocar de profissão. Mas eu tive todo esse receio, toda essa dificuldade em sair. E eu saí justamente porque eu entendi que eu precisava resolver causa raiz. E a coragem para fazer isso, Luana, de onde veio? Olha, Fred, dá até um negócio aqui, tá? Eu acho que a coragem, ela vem a partir do momento em que você percebe que você pode não ter um outro dia. Você pode não levantar da cama no outro dia, você pode não ter a oportunidade de vivenciar momentos de novo com a tua família, com o teu marido, com o teu cachorro. E eu acho que foi nesse momento quando... Me emocionei. Eu acho que foi nesse momento quando eu tomei um sossega-leão, porque meu médico na época falou, eu vou ter que te arrebentar para você parar, porque se você não parar com o remédio agora, você vai parar lá na frente com alguma outra coisa. E muito grata a ele por ter feito isso, porque depois que eu comecei a falar sobre esse tema, eu descobri algumas pessoas que tiveram situações muito mais complexas que a minha. Então, por exemplo, eu tive um burnout, você teve uma angina, né? Que fala. Isso. Você não teve sequela. Graças a Deus. Eu também não. Graças a Deus. Então, assim, nós somos privilegiados por isso. Mas eu conheço pessoas que tiveram derrame facial, lúpus. Eu conheço pessoas que tiveram esclerose múltipla. Quantas pessoas já infartaram? Então, a gente teve um sinal para tomar um caminho diferente. Sim. Então, a coragem vem disso. Vem dessa circunstância de você pensar, poxa, e se não tiver amanhã? E se eu não conseguir? É engraçado que muitas pessoas entraram aqui, a Ellen, inclusive, falou que também teve burnout. Tem um perfil aqui, Potência Humana. Depois me fala seu nome, Potência Humana, que eu não sei como é, eu não gostaria de chamar pelo seu nome. Falando que o assunto é muito importante, que ela é psicóloga, atuou em RH por mais de 15 anos e que optou por sair do mundo corporativo para ajudar as pessoas a evitarem o adoecimento e o sofrimento emocional. Parabéns. Oi? Parabéns. Tá no nosso time, né? Que nós também nós estamos do lado agora de ajudar as pessoas a não passarem por isso. Eu tenho exemplos assim, muitos, né? Exemplos, inclusive um que
que é um amigo meu, um grande amigo, até contar a história. Ele escreveu na orelha do meu livro. Na época, ele era vice-presidente de uma grande agência de publicidade aqui no Brasil, Marcelo Passos. E o Marcelo, assim, puta, um executivo fantástico, um cara super criativo. E passou por um momento de um estresse muito grande na vida dele, trabalhando assim a mais do que precisava. E aí, no começo de 2018, ele chegou a ter um AVC. Né? Teve um AVC, ficou internado, ficou com o corpo paralisado, teve algumas sequelas que ele vem tratando e agora já está bem melhor. Hoje vive uma vida diferente do que ele já viveu antes, mas assim, o importante, Luana, a gente deixar claro para as pessoas o seguinte: parece que virou uma moda agora falar de burnout, né? Eu Eu já falava, ouvi isso. pois é, eu falava assim, poxa, por que que as pessoas, todos os assuntos que são importantes, as pessoas tomam como modismo e que daqui a Sim. pouco vai ficar como se fosse uma coisa que não tem tanta importância, né? Como O burnout é tratado cientificamente há mais de 20 anos. Não é uma coisa nova. Agora, duas revistas resolveram colocar nas suas capas a Exame, como uma revista grande, a Você S.A., as piores empresas para se trabalhar, a Saúde falando isso. Então, todo mundo falando sobre esse assunto, parecendo que é uma coisa nova. E não é. Né? É uma coisa que a gente está acompanhando, tem mais de 50% da população brasileira hoje tem algum problema psicológico. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? é, Nós somos pessoas ansiosas, né? É o segundo país mais ansioso do mundo. Então, como é que você enxerga? Como é que a gente consegue tocar efetivamente nas pessoas que tomam decisão, nos líderes que tomam decisão? Como é que a gente conseguiria tocar nessas pessoas para que elas entendessem que isso não é uma moda, que não é legal falar que teve um burnout, que não é legal falar que está estressado, que não é legal falar que saiu do escritório 2 da manhã e estava 6 horas no outro dia? Como é que a gente consegue conscientizar os líderes e as pessoas para que isso não aconteça de forma de uma cadeia desenfreada? Ó, Fred, a palavra é exatamente no meu conceito cadeia. Porque enquanto não atingir o bolso como está atingindo, não vai ter um efeito cascata. Então, se você pegar hoje, por que que eu acredito que hoje começou a se falar muito sobre isso e há muitas empresas hoje trabalhando nessa frente? Porque começou a ser dimensionado o quanto essa torneira aberta há tantos anos gera de custo às instituições. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu acredito que hoje o processo de informática e toda essa capacidade, né, de inteligência artificial que existe no mercado, ela está favorecendo para que consigam enxergar qual é o custo desse absenteísmo e desse presenteísmo. Então, por exemplo, na própria Exame saiu que um funcionário que ele é diagnosticado com burnout, mas ele vai trabalhar, 92% desses funcionários, eles vão trabalhar, mas eles vão trabalhar sem condições. 90% desses funcionários, eles trabalham, eles estão presentes, mas eles trabalham 5 horas a menos do que uma pessoa que está num estado emocional efetivamente equilibrado. Então, eu acredito que enquanto não estiver significativo isso na cabeça de donos de empresa, que essa torneira gera muito custo, eles não vão cascatear essa demanda. Porque a demanda, infelizmente, dentro do mercado corporativo, ela só vem por cascateamento. Uhum. Ela só vem quando um grande líder, você pode me falar isso com mais exemplo ainda, quando um grande líder, ele toma essa decisão e ele caneta, ele fala, olha, a gente precisa fechar esse centro de custo ou diminuir esse centro de custo. Como isso vai acontecer? Está iniciando. Por exemplo, a última empresa que eu trabalhei, e para mim é um grande exemplo de instituição, eu tenho o maior carinho pelas pessoas que trabalharam comigo lá. Eu sempre que eu posso eu falo, eu não tive um burnout pela gestão que eu tinha, a última gestão que eu tinha, pelo contrário, por isso que eu nunca falei, eu vou entrar com uma ação trabalhista, qualquer coisa assim, jamais. Porque um burnout, ele vem de muitos e muitos anos de estresse, ele não vem de 6 meses, 1 ano. Então, pelo contrário, eu sou grata aos meus gestores que entenderam isso quando eu saí. E naquele ambiente já tinha um espaço zen, já tinha um aplicativo para a gente fazer uma
sessão de mindfulness. Eles já apagavam as luzes num horário X para todo mundo realmente ir embora. Só que, enquanto aquela liderança que ainda existia, que também já estava longe de mim, continuava falando, tá saindo 8 horas da noite, tá desmotivado, ou aquela pessoa não te apoiava, ou como essa amiga que falou comigo hoje, né? Disse para mim, eu não posso falar pro meu líder porque ele acha que é frescura. Então, assim, enquanto uma alta liderança não conscientizar isso e cascatear isso para as demais lideranças, eu não acredito que vai ser efetivo. Ainda vai ser muito da teoria. Mas eu acho que a gente está em evolução. Eu acho que só do tema já existir e já conseguirem mensurar o tamanho desse custo dentro das organizações, do país, eu acho que já é uma grande evolução. Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo com as pessoas é o seguinte: muito antigamente, né, as pessoas tratavam esse tipo de assunto como abraçar a árvore, como cheirar a nuvem, enfim, viver de sol. Dia feliz. Né? Exatamente. E agora as pessoas, como isso tudo se tornou ciência, é mensurável, a gente consegue colocar isso na ponta do lápis, isso mudou muito. Eu sempre coloco algumas revistas, né, algumas coisas que eu tenho aqui. Então, por exemplo, isso aqui é uma capa da Harvard Business Review de 2012, de fevereiro de 2012, ou seja, estamos falando de 8 anos atrás. E aí que ele já está falando, ó, o valor da felicidade. O bem-estar dos funcionários traz lucro. E é isso mesmo, traz lucro. A gente sabe que traz. Hoje já é provado cientificamente. Mas, Luana, dentro do que a gente está falando, até uma ideia que nós tivemos aqui, pessoal, antes da live, a gente vai fazer um sorteio do meu livro. Né? Então, o que eu e a Luana combinamos foi o seguinte: para vocês tirarem um print da tela, né? Se vocês estiverem seguindo eu e a Luana, faz um post, marca a gente, que a gente vai sortear. E aí a gente entra em contato, eu mando entregar esse livro na casa de vocês sem problema nenhum. Em qualquer lugar do Brasil. Uma moça aqui de Santo André esses dias ganhou lá no LinkedIn. Verdade. Livro, gente, aproveita. O livro é bom, eu sou suspeita. Mas falando, eu acho que o que você estava falando, né, na educação a gente tem que fazer o máximo que a gente puder. Eu estou num processo de autoconhecimento muito grande. Né? Tenho já umas 4 ou 5 anos que eu não paro de fazer esse processo de autoconhecimento. E aí foi interessante que nós estamos acho que quem trata desse assunto, aí tem até um amigo meu de Harvard que entrou aí, o Raj, lá de Singapura. Ei, Raj! Prazer! E assim, eu tenho estudado muito, feito muitos cursos. E aí você botou um dia desse, né? Você falou, a gente está falando das mulheres, mas a importância dos homens também, né? E você colocou sobre esse livro aqui um dia desse, A Coragem de Ser Imperfeita, né? Então, isso aqui é uma coisa que tá aqui na minha cabeceira. Eu sempre coloco isso aqui para pesquisar. E uma coisa que eu queria ver com você, né? Falar com você agora especificamente, porque me preocupo muito com o público feminino. Né? Por que eu me preocupo muito com o feminino? Eu tenho uma esposa, tenho uma mãe, tenho uma filha. Né? Eu tenho um apego muito grande por essas pessoas, um apreço muito grande. E eu fico pensando o seguinte: essa cobrança exagerada que foi causada dentro do próprio ambiente feminino, essa coisa de que tem que ser melhor, de que tem que fazer mais, de que tem que ser a Wonder Woman, né? A super mulher, que tem que fazer tudo. O quanto dessa pressão, e o pior, né? Eu tenho relatos até de uma grande amiga que trabalhava numa grande organização, inclusive uma organização que era tida como uma referência para o brasileiro, e que uma certa feita uma das diretoras teve depressão, ela saiu, ficou afastada, e na volta a diretora, acima dessa diretora, a mandou embora. Né? Então, assim, como é que a gente faz? Você que está tratando muito disso, né? Pelo que a gente conversou aquele dia, você está focando em ajudar as mulheres, o público feminino, a não se cobrar tanto, a não gerar essa pressão exagerada e exacerbada, até porque, na minha concepção, as mulheres sempre foram muito melhores do que os homens. Vocês amadurecem mais rápido, você tem o senso de segurança muito maior do que a gente, vocês pensam e analisam muito mais, como é que chama? Vocês analisam muito mais as coisas de tomar uma decisão. Não é uma coisa, o homem muitas vezes vai no passional e toma a decisão e depois que vai pensar no que fez.
Então, como é que você analisa isso, convivendo com as mulheres, convivendo com quem você está convivendo hoje? Como é que você analisa essa cobrança excessiva, essa autocobrança, né? Essa coisa que se colocou no mercado, que tem que, enfim, que tem que haver essa disputa? Eu não entendo isso, como eu acho que todos são iguais, né? Mulher, homem, essa ideologia de gênero, transexual, bissexual, todos são iguais e têm que ser tratados como seres humanos de forma igual. Não precisa ter competição de quem é melhor. Como é que você está vendo isso? O que, é que você está vendo com esse público? Então, é legal você ter falado isso, né? Que não todo mundo é igual. Há muito pouco tempo eu senti o que é não ser todo mundo igual. É engraçado isso porque você falou, virou modinha, né? Esse tempo atrás eu estava numa apresentação de uma palestra de saúde mental e antes de começar, uma pessoa do lado de eu falou assim, nossa, virou modinha agora ter síndrome de burnout e tal. E aí, na hora que a palestrante começou a falar, eu relatei o meu diagnóstico e, assim, de verdade, parecia que eu estava com uma doença contagiosa, de verdade. Então, nesse momento, eu comecei a refletir o quanto todas essas etnias, vamos dizer assim, se sentem, porque, querendo ou não, elas são tratadas de uma forma diferente. Então, hoje eu me vejo como um nicho também que é visto de uma outra forma. Eu acredito, Fred, que não são todas as mulheres que se cobram desse jeito, tá? E isso, eu jamais culparia a minha mãe, a minha família, as minhas crenças, porque eu acho que é um tripé, sabe? É como o próprio um psiquiatra falou nessa revista. É um tripé. Tudo na vida é o que você tem, como emocionalmente você trata, o ambiente que você está e a forma como você visualiza tudo isso. Então, eu não acredito que a mulher que é competitiva, como eu era, possa tratar isso ou possa se equilibrar sem antes se autoconhecer. Porque se você falasse comigo há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, nossa, Luana, como você é competitiva, você quer ser melhor do que as pessoas, você quer ser a melhor executiva da onde você trabalha, eu ia dizer para você, não, imagina, eu não reconheceria isso. Uhum. Então, por mais que exista tudo isso enraizado em nós, não há meios de você tratar um burnout ou de você tratar qualquer disfuncionalidade, seja ela atrelado ao vitimismo, seja ela atrelada à necessidade de perfeccionismo, a essa demanda de querer abraçar o mundo e ser perfeita, enfim. Se você não for buscar uma ajuda e se você não for entender que isso é disfuncional na tua vida, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Se eu não tivesse ido buscar um apoio de uma rede, porque eu busquei um apoio de uma rede, eu busquei psicólogo, eu busquei médico de medicina integrativa, eu fiz processo de coaching individual, eu fiz processo de coaching em casal, porque meu casamento é óbvio, numa situação como essa, vai quase pro buraco. Eu fui indicada a participar de um grupo de apoio chamado Al-Anon, que é um grupo de apoio para familiares de alcoólatras. Então, assim, tudo que falavam para mim, Luana, vai buscar, eu fui buscar. E eu fui buscar há 4 anos também, como você vem buscando, esse processo de se descobrir, que é um processo contínuo. Então, eu não acredito que exista uma condição de nós deixarmos de ser tão exigentes com nós mesmas e com nós mesmos se a gente não procurar autoconhecimento. É uma palavra muito batida, hoje em dia se fala muito sobre isso, mas a teoria é muito diferente da prática. Então, quando você começa a colocar isso para fora, a tirar tudo isso que existe dentro de você, que você não imagina que existe, tudo vai aliviando, sabe? Vai deixando de fazer sentido. Hoje, para mim, não faz mais sentido. Eu tenho algumas coisas que eu falo, poxa, não faz sentido para mim, eu só quero ser eu mesma, sabe? É interessante que aqui a Ellen acabou de fazer um comentário aqui falando o seguinte, que quando ela foi diagnosticada, a sensação de fracasso, ela teve uma sensação de fracasso muito grande, tipo assim, eu falhei, né, de derrota. A Marília também comenta aqui, ó, Fred e Luana, falamos muito dessas síndromes para profissionais que estão inseridos no mundo corporativo. E aqueles que estão em transição ou têm atividades informais também estão suscetíveis? Eu acho que
todos os seres humanos estão suscetíveis a passar por algum processo desse tipo se estão trabalhando sem um propósito muito claro, né? Muito claro e específico. Acho que qualquer um. É o ser humano como todo. A gente não pode tratar como... né, é só Não, o mundo corporativo, é só quem está procurando trabalho, é só quem está com um casamento infeliz, ou quem está vivendo um relacionamento abusivo, ou quem foi assediado. Acho que todo mundo está suscetível a isso, né, Luana? sim, Fred, uma vez eu vi um depoimento de uma moça que ela é dona de casa e ela foi diagnosticada. Pois E isso, é. assim, isso não faz dela melhor ou pior do que ninguém, porque às vezes você está novamente num ambiente e as tuas emoções elas são tão disfuncionais, Disfuncionais. você não consegue administrar suas emoções dentro do seu próprio lar. Eu Isso falo mesmo. eu falo isso porque assim, eu estive num processo de transição, eu ainda, né, estou iniciando, querendo ou não, uma carreira, eu ainda não estou como eu estava no mercado corporativo. Eu tenho dias que eu ainda faço home office o dia todo. Uhum. E eu tenho que administrar isso, porque senão eu posso emocionalmente me adoecer de novo. Sim. Porque eu posso ter um toque por limpeza, eu posso ficar desesperada porque não tem uma demanda ou porque caiu um cliente, enfim. Mais uma vez, é natural do ser humano e qualquer pessoa pode passar por isso, independente do nível hierárquico dela, independente da condição financeira dela, qualquer pessoa pode passar por isso, desde que ela não tenha condições e habilidades e amadurecimento emocional. Essa é a minha opinião. Tem muita coisa bacana vindo aqui, ó. O Fábio Ascar, que é um amigo, parceiro, ele é fundador da Life at Campus, um curso brilhante que ele faz lá nos Estados Unidos, dando parabéns para a gente, Ai, para a gente ajudar a propagar o assunto, educando outras pessoas para que aprendam por bem, né? Aprendam sem passar pelo que a esse gente é o passou. propósito. Esse é o propósito. É A alertar Ellen, no que a, a gente chegou. exato. A Perdão. Ellen disse que voltou a trabalhar, mas que ainda tem medo de ter crise, o que é normal, a gente tem que ficar atento sempre, né? A Potência Humana está dizendo aqui, já existe um termo Mommy Burnout, para falar das mães que apresentam o síndrome de burnout. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo para minha filha, né? Eu falo, hã? Os hormônios. É tudo, né? Eu sempre falo para minha filha, eu falo assim, filha, o trabalho da mamãe é muito mais estressante do que o trabalho do papai. Não chega nem aos pés, né? Porque é muita coisa. O gerenciamento de uma pessoa que fica em casa é uma coisa absurda, ainda mais com filho, cachorro, marido, casa, é muita coisa que tem que cuidar. Então, existe sim um processo muito grande de burnout nas donas de casa. Até porque, querendo ou não, os seres humanos, nós temos um pacote de insatisfações que muitas vezes a gente esconde e vai deixando isso escondido por um tempo, até que isso venha à tona. E quando vem à tona, independente do que você faça, vai gerar essa satisfação e pode gerar um burnout. Seja ele uma Também. síndrome de burnout, seja ele... E várias formas de se despertar. Não necessariamente pode ser um AVC, pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome do pânico, pode se despertar de diversas formas, né, mano? Sim, sim. Problemas de pele, N situações. N situações. Agora, você falou um negócio aqui que é interessante, né? Que a Ellen falou que tem medo de ter crise Recaída. novamente, né? De ter Isso. recaída. De 2018 para cá, eu tive uma grande recaída o ano passado. Eu estava numa viagem, inclusive, mas eu estava péssima. Eu não queria conversar com as pessoas, eu queria só ficar no quarto. E as pessoas me viam e falavam assim: Nossa, Moana, como você está magra, bonita. Eu estava passando muito mal, eu estava emagrecendo porque eu estava em crise. Então, assim, a gente pode realmente ter crises. E eu sempre lembro de uma frase, ela até uma frase um pouco leve, assim. Eu tenho um tio que ele passou por um processo de depressão muito, muito forte. E ele quase faleceu de depressão. E quando eu tive lá em 2006 o processo depressivo, ele falava assim para mim: Luana, depois que você tem qualquer que seja o incidente... Gente, desculpa minhas cachorras. Depois que você tem um processo, incidente, seja de burnout, ou seja de depressão, é como se você tivesse um cachorro. A cachorrada soltou. É como se você tivesse um cachorro. Você vai ter que sempre segurar, porque senão ele vai ser solto. Então, assim, a partir
você entende que você tem esse diagnóstico, que você entende que você está passando por isso, que você vai ter isso pro resto da sua vida, o que você precisa fazer? Você vai entrar num processo de autoconhecimento, vai entender o que não é bom para você. Não só com relação a sentimentos. Mas, por exemplo, eu não posso ficar sem fazer atividade física. Não é uma questão de estética, é uma questão porque eu sinto dor. Eu tenho muita dor muscular porque eu contraio muito a minha musculatura. Então, eu não consigo ficar sem fazer atividade física. A Roberta, do livro que eu falei, que eu postei esses dias, depois vocês procuram lá, que ela escreveu o livro também, No Limite do Estresse, ela fala que o açúcar estava matando ela. Eu não posso com glúten. O glúten, ele desanda meu intestino. Então, assim, e aí desanda o intestino, passa 2 dias, meu cabelo cai demais. Então, assim, uma vez que eu percebi isso e eu sei quais são os aspectos que me geram uma deficiência física e posteriormente emocional, eu tenho que travar. Então, assim, segura o cachorro, porque ele só vai ser solto se você deixar, acredita em mim. A Ellen falou aqui que perdeu muito cabelo, perdeu massa magra, a saúde ficou péssima. A Flávia Prado também colocou que chegou a pesar 44 quilos. E só percebeu porque as pessoas começaram a falar que estava muito magra. Então, assim... você não percebe. Existe tudo isso, né? A gente mesmo não percebe que a gente está inserido, até porque a gente entra no piloto automático. Eu falo muito isso com as pessoas. Mas como é que eu percebo que eu tô? Você não vai perceber, a não ser que aconteça alguma... Ou que você se conheça muito bem, porque a maioria das pessoas deixa isso só para os 45 do segundo tempo, eu sou uma delas. A maioria das pessoas espera que algo aconteça para salvá-las do processo e não procura a causa, é o que você falou, tem que tratar a causa, né? E não ficar apenas fazendo cuidados que, assim, efeito sorrisal. É o paliativo, o sorrisal. Você tomou, ficou melhorzinho, daqui a pouco volta, né? Eu acho legal falar sobre isso, mas... Né? Então, assim, o processo do autoconhecimento é um processo que ele não para nunca, né? Eu até não sei com quem que foi que eu perguntei, acho que foi com a Carol Guedes, com uma pessoa que eu estava fazendo jornada de autoconhecimento. Ela falou para mim, Fred, eu sou viciado em autoconhecimento. E quanto mais eu me conheço, melhor fica. Essa frase. Assim, eu tô num processo desse também e me conhecendo um pouco melhor, até para tentar administrar mais as minhas emoções. E não é porque eu estou nesse processo agora que eu já estou melhor. Né? Muito longe de estar melhor. Estou tentando identificar e não ser como eu era. Mas é um processo difícil. E aí, o que até tem a Ana Verena aqui, está falando o seguinte, Ana Verena Quaresma, ela falou, o pior é quem passa por isso e não consegue notar. Tem muita gente que passa por isso e não nota, né? Muito. Eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso, Fred, até para, se vocês quiserem perguntar outras coisas, mas eu acho legal a gente falar com relação aos sintomas, porque às vezes a gente não percebe, a gente não escuta as pessoas que estão do nosso lado, a gente não entende os sinais até que a energia cósmica, Deus está mandando pra gente, e a gente se nega a se tratar. Por que eu tô falando isso, tá? Eu demorei muito para assumir isso na minha vida, mas eu passei alguns anos da minha vida maquiando o meu problema de insônia com relaxante muscular e vinho. Eu demorei alguns anos, eu falo, assim, eu tenho até um pouco de dificuldade ainda, dá um negócio aqui na minha garganta de falar, porque eu tenho, acho que um pouco até de vergonha, sabe? Mas eu tive um período da minha vida em que o meu sono já era completamente desregular, eu não ia atrás disso e eu maquiava com o quê? Relaxante muscular, porque eu sentia muita dor, e vinho. E aí eu revezava. Um dia eu tomava relaxante muscular, outro dia eu tomava vinho, um dia eu tomava os dois juntos. Aí no outro dia o que? Me dopava de café e assim vai indo. Ano após ano, você vai ganhando peso, você vai perdendo cabelo, você se torna uma pessoa irritadíssima, você não quer mais almoçar com ninguém, você não tem mais assunto com seus amigos de trabalho, você se torna uma pessoa, às vezes, até um pouco insuportável e você acha que o mundo está errado. Uhum. E não é o mundo. Na verdade, não é nem você. Na verdade, é a circunstância que não está equilibrada e que precisa ser o quê? Redimensionada. Uhum. Então, toda vez que a gente fala sobre sintomas, o que eu falo para as pessoas ficarem alerta? Fica alerta para os sinais que o corpo está te dando. Você não está dormindo direito? Isso não é um bom sinal. Principalmente se isso começar a ser contínuo. Você está sentindo muita vontade de comer muito açúcar? Isso é disfuncional.
você está começando a perceber que você precisa encher a cara diversas vezes, porque a vida tá, tipo, muito, sabe, nebulosa ou tá muito cinza, tem alguma coisa errada. Você está muito irritada quando você, principalmente a mulher, quando está num processo de TPM, nossa, você fica insuportável. Eu não sei como é que meu marido me aguentou. Juro, gente, insuportável. É assim, são vários sintomas que a gente não vai percebendo. E aí, quando o burnout foi se aproximando, aonde que eu cheguei? Muita dor muscular. Muita dor muscular. Eu tive um período da minha vida que eu fiquei 6 dias internada no Sírio. Eu fiz até exame para entender se eu estava com meningite. No 4º dia, eu tive a visita de um corpo clínico da dor e eles diagnosticaram. A minha mãe entrou, gente, que linda! Ai, mãezinha! No 4º dia, eles diagnosticaram que o que eu tinha era só contração muscular. E eu tive que tomar 2 dias de infiltração de morfina no músculo do pescoço, de tanto que eu contraí. Então, quer dizer, eu precisei chegar nesse nível. E aí, depois que eu cheguei nesse nível, ainda, o que eu fiz? Eu ainda continuei maquiando. Então, é isso que a gente não pode fazer. É deixar, sabe? Deixa a vida me levar, não vai acontecer comigo. Sabe? Tá com aquela dor de estômago, começa a ter problema gástrico, tudo que come faz mal. Começa a sentir muita náusea. Tem gente que tem zumbido no ouvido. Tem gente que tem aquele tico no olho. Tem gente que não para de enxergar direito. Um pouco antes de eu ter o diagnóstico, eu tinha uma confusão mental danada. 1 mês e pouco depois que eu estava em casa, que eu já estava mais recuperada, eu falava assim, meu Deus, eu tive uma discussão com a fulana lá no trabalho e ela tinha razão e eu estava discutindo com ela um negócio que eu estava completamente errada. Então, assim, tem muitos sintomas. Isso daí eu acho que é até importante depois eu publicar aí no Instagram, no LinkedIn, todos os sintomas que eu sentia. Mas vocês conseguem achar muito dessas informações também na internet. Existe uma coisa muito importante que se chama a fadiga da adrenal. Tá? Nenhum médico alopata fala sobre isso, só médicos voltados para a medicina integrativa. Eu indico que vocês vejam doutora Alain Dutra no YouTube. Doutora Alain Dutra foi a pessoa que me curou. Foi através da Roberta que eu fui até o doutor Alain. E, ó, eu acho que eu fui, assim, passos muito largos da cura, da melhora por conta disso. Eu tomei ansiolítico no início, tomei naltrexona durante um período, porque eu tinha muita dor no corpo ainda. Mas eu fui desmamando aos poucos e hoje, ó, tô limpa, como é que a gente pode dizer, tá? Luana, a gente já está aqui mais chegando para o fim, né? Já passamos do meio para o fim, passa muito rápido. O Fábio Camargo mandou aqui uma pergunta. Qual a melhor forma de nos aproximarmos, acolhermos e ajudarmos uma pessoa que apresenta os sintomas, mas ainda não está em fase de ainda está em fase de negação? Como é que a gente faria para ajudar? Um abraço, Fábio. Obrigado pela pergunta. Obrigada, viu, Fábio? Eu já tive uma pessoa assim próxima. Infelizmente, é assim, tem situações em que a pessoa ela vai realmente ter que chegar num nível extremo para conseguir pedir ajuda. E aí cabe a nós estarmos ao lado dessa pessoa para que nesse momento seja o menos doloroso possível. A gente não pode fazer nada pelo outro desde que ele não queira. Isso é algo que a gente aprende também muito quando a gente chega num estágio muito avançado de uma situação como essa, porque a gente quer mudar o mundo e não consegue. Então, eu diria para você o seguinte, de forma sutil, fala que você leu uma revista, fala que você viu uma informação e acredita que esteja vivenciando ou vendo algo parecido próximo de você, porque a gente precisa tratar as pessoas que estão nesse processo com muito amor. Sim. Porque a pessoa não sabe o quanto ela realmente está precisando de ajuda. E às vezes a circunstância, às vezes o que leva ela é só ser agressiva também. Então, assim, de verdade, a gente tem que ter muito, muito amor.
muita paciência. Se colocar à disposição, né? Olha, estou aqui, se você precisar de alguma coisa, estamos junto. Se conseguir começar a identificar, se tiver a possibilidade de identificar os sintomas, né? Isso que a gente está conversando aqui, tentar amparar essa pessoa de uma forma que ela não chegue ao fundo do poço, né? Porque é muito fácil chegar ao fundo do poço nessa situação. Mas eu acho assim, Marília, é um assunto super rico, né? Um assunto assim que a gente teria que ficar aqui, sei lá, horas, né? Conversando. Acabou de chegar esse livro para mim aqui agora, que eu vou começar a ler ele, os hábitos atômicos, né? Ai, Fred, é muito chique, ele é tudo em inglês. Porque e isso foi uma das coisas que me motivou a fazer o que eu faço hoje, sabe, Luana? A gente tem essa facilidade, graças a Deus, meus pais incentivaram isso muito, né, desde pequeno. Eu tive essa possibilidade de estudar fora, de estudar inglês, de dominar a língua. Então, eu gosto de entender mais do que está saindo de novidade lá fora e trazer para a galera daqui, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Eu acho que esse é meu propósito de vida hoje. Eu faço isso todo dia. Todo dia eu falo com as pessoas, todo dia eu tento plantar alguma sementinha. O próprio Fábio, ele fala assim, Fred, se você não plantar, não vai colher, né? Então, eu acho que é importante a gente continuar falando sobre esse assunto. Não vai ser a primeira, com certeza, não vai ser a última. Na verdade, é a primeira, mas não vai ser a última conversa que a gente vai ter sobre esse tema, porque é um tema que ele não morre, né? Eu ouvi da editora do meu livro o seguinte: eu lancei o livro em 2018. Ela falou assim: Fred, seu livro vai ficar atual pelos próximos 20 anos se alguém não tomar consciência do que precisa ser feito. E eu espero que as pessoas tomem consciência antes disso, né? Que a gente realmente consiga fazer uma mudança para que as pessoas se sintam, né, melhores, que elas se sintam mais felizes. Pessoas felizes produzem 33% a mais do que as infelizes. São 40% mais criativas do que as infelizes. Então, assim, os números estão aí para que a gente pode falar de, assim, para os que gostam de número e planilha, tem 1 milhão de dados para essas pessoas, né? Mas Luana, eu queria que você falasse assim, eu queria que você falasse como é que o pessoal te acha, né? Falasse um pouco o que você está fazendo agora, tipo, usa aí uns 3 minutinhos. Fala porque eu acho que é interessante. Nós precisamos criar uma rede do bem das pessoas que querem bem para as outras pessoas e impactar essas pessoas quanto mais a gente puder. Então, fala para a galera como é que te acha. Super te agradeço. Eu acho que é muito legal a gente falar isso também, porque eu acho que encoraja as pessoas para entenderem que é possível, como você mesmo disse, é possível a gente se reinventar, reintegrar a vida pessoal e profissional. Eu costumo dizer que existe uma Leila Navarro dentro de mim. Uhum. Em 1999, eu participava dos CONAR e eu via a Leila Navarro, eu falava, nossa, um dia eu quero ser essa mulher, poder falar para as pessoas, tocá-las. Só que a vida me levou para outro caminho, eu acabei indo para a área comercial, sou super grata por isso, sou realmente grata por todos os ensinamentos que eu tive, por todos os lugares que eu passei, mas quando eu tive, por 2 semanas, num estado, vamos dizer assim, um pouco precário, eu falei, eu vou colocar para fora a Leila Navarro que existe dentro de mim. Ótimo. E ler o teu livro me encorajou muito, porque eu percebi que existiam outras pessoas que haviam passado por isso e tinham feito disso um propósito de vida. Então, hoje, o meu propósito de vida é ouvir mais relatos como eu ouvi dessa amiga hoje, de que eu estou sendo um exemplo para ela, no sentido de me reinventar e no sentido de propagar a dor que eu tive como uma forma de gerar uma cura precoce a outras pessoas. Uhum. Então, hoje, eu trabalho com consultoria comercial. Eu acho super importante quando as pessoas perguntam para mim, mas como que você conseguiu voltar para o mercado e tal? Gente, mantenha uma rede de amigos. Eu voltei a trabalhar com um amigo que eu trabalhei há quase 15 anos atrás. Ele me deu uma oportunidade na consultoria dele. Eu comecei a atuar em projetos comerciais, comecei a dar treinamento. E aí eu comecei a desenvolver mais nisso. Hoje eu virei professora de inteligência emocional na Conquer. Eu estou super feliz com relação a isso. Porque eu já venho há 4 anos já, como eu falei, estudando, enfim. Vai ser tá sendo uma super experiência. E eu hoje palestro em temas voltados para o estresse, porque eu tenho estudado muito sobre isso, tive essa atuação muito forte no meu organismo e eu propago isso dentro de instituições.
relatando quais são os níveis de estresse, como que a gente pode administrá-los através da inteligência emocional. E faço muito conteúdo hoje no LinkedIn, sou conteudista numa instituição voltada para um grupo universitário. Estou aí alimentando a Leila Navarro, uma escritora, enfim, é isso mesmo. Eu quero super agradecer também, se possível, a toda a rede de apoio que eu venho tendo, que eu tive desde o início. Então, se eu puder falar brevemente, procurem um psicólogo. Hoje eu tenho meu psicólogo, eu tenho uma grande amiga chamada Atena Nardi, que dá sessões online, ela mora em Israel. É uma pessoa fantástica, me ajuda muito, me abre muitas portas mentais. Eu tenho um mentor de carreira também, que é o Fred, e também o Luciano Stefan, que está nos assistindo. O Luciano, ele me dá um super apoio todas as sextas-feiras, através das lives que nós fazemos. Tem essa rede de apoio, doutora Alain Dutra. Confio muito no trabalho também da Roberta, ela me ajudou muito, a autora do livro. Enfim, bacana. Eu acho que tem que estar sempre procurando nos conectar com pessoas e com uma rede que realmente queira nos ajudar e ter essa ajuda mútua, vamos dizer assim. E eu super te agradeço, Fred. As pessoas me acham... Estou pegando todo o seu tempo. As pessoas me acham no Instagram e no LinkedIn, no Facebook, como Luana Segato. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, me mandem inbox, o que for. Eu estou super disposta a responder. E quando o assunto se estende, eu passo meu WhatsApp. Enfim, às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu quero realmente ajudar, galera. É isso mesmo, Lu. Maravilha. Eu que te agradeço a sua coragem de chegar e colocar para fora tudo o que você passou. A emoção faz parte do processo, né? Quando a gente conversou, era uma conversa de meia hora, que foi uma conversa que durou quase 3 horas, né? Quando a gente se viu pela primeira vez. Através de um post que você fez agradecendo, né, o livro, com uma coisa que eu fiquei extremamente feliz. E eu queria agradecer a forma tão aberta, espontânea que você colocou o assunto. Eu acho que as pessoas têm que perder o medo de falar sobre isso, que quanto mais genuíno e autêntico a gente falando o que aconteceu com a gente, as pessoas tomam coragem, eu não gosto da palavra empoderar, mas quando faz essa conexão e as pessoas conseguem colocar isso para fora de uma forma mais tranquila, como a sua amiga falou para você, o quanto que ela está se sentindo encorajada de falar sobre o assunto. Eu queria falar para vocês o seguinte, o sorteio está de pé, tira uma foto aí da nossa live. Bonita, hein, gente? Nada de olho fechado, por favor. Posta, marca eu e a Luana, que a gente vai fazer o sorteio, que a gente divulga quem foi que ganhou. Quem quiser me seguir aqui no Instagram é o Fred Mac, Fred com Y, lá no LinkedIn é o Frederico Machado, no Facebook também é o Frederico Machado. O livro vocês podem encontrar nas livrarias e também pela Amazon e pela Saraiva, né, .com. Super indico! É bom que eu tenho umas fãs assim, minha filha também é outra. Minha filha, toda vez ela está aqui na live participando, bonitinha. Meu pai e minha mãe também estão aí, beijo para vocês. E queria falar para vocês o seguinte, que eu fiz a primeira a semana passada, né, com o Fernando da Fé Jobs, aí essa segunda é com você. E eu queria já deixar um convite de público aqui para Isabela Mioto, uma grande amiga, que está me dando um super apoio aí nesse momento, lá da Arquitetura RH, ela junto com a Marília, com o Fábio, o Thiago, a Cláudia, todo o pessoal da Arquitetura RH, pessoal maravilhoso. Então, já queria deixar o convite aí para a Isabela. Semana que vem é Carnaval, eu acho que não vai ter muito clima para a gente fazer live. Vai estar todo mundo meio de ressaca, meio se divertindo, mas provavelmente na primeira semana de março, acho que dia 5 de março, se eu não me engano, a gente vai fazer uma live, fazer uma junto com a Isabela. Provavelmente a gente vai fazer direto lá do escritório da arquitetura, que é um lugar belíssimo, um lugar muito bacana, legal, super acolhedor. Quero que você vá lá conhecer o pessoal, acho que vai ser muito legal. Eu quero também. Obrigada. E dizer para vocês o seguinte, tudo que a gente faz hoje em dia, né, eu, a Luana, as pessoas que já passaram por algum processo nesse sentido e que têm um propósito de vida muito bem alinhado, é fazer com que as pessoas que nos assistem, que nos contratem, que nos vejam numa palestra, que leiam o nosso livro, que vejam o seguinte, olha, é possível sim você fazer o que você ama, é possível sim você não se matar de trabalhar, de você sofrer um burnout,
você passar por coisas que por muitas vezes não vão fazer sentido na sua vida. Isso é realmente possível. É. As pessoas me perguntam muito, mas esse negócio de equilíbrio de vida funciona? Não. Equilíbrio de vida pessoal e profissional não existe, isso já é comprovado, científico também, é pesquisa, mas integração de vida pessoal e profissional existe sim. É uma Exatamente. coisa que é sempre possível e faz com que as pessoas produzam mais. E eu sempre deixo muito, quero sempre lembrar para as pessoas que estão nos assistindo, Ana, e para as empresas também, existem muitos líderes aí assistindo a gente, do seguinte: produtividade e lucro. Essas são as palavras-chave para quem trata de saúde emocional, psicológica e das pessoas dentro das organizações. As máquinas, elas não vão fazer nada se não tiver uma pessoa inteligente, emocionalmente inteligente, para fazer isso acontecer. Eu vou propor para a Isabela para a gente conversar sobre os soft skills, né, que hoje está sendo extremamente requisitado no mercado de trabalho. E vocês que quiserem saber mais, é como a Luana me falou. A Luana conseguiu conversar comigo, tomar um café comigo, porque ela foi corajosa, botou meu livro lá na postagem dela, me marcou, falou: Fred, queria te conhecer, quero conversar. Foi muito legal, achei muito bacana. E coloco aí à disposição sempre, obviamente, que a gente estiver disponível para sentar e conversar com as pessoas para impactá-las elas de forma positiva. Luana, fala mais alguma coisa para a gente aí, já está acabando, acho que a gente tem mais 2 minutinhos. 2? 2 ou 6? No meu tá aparecendo 6. Bom, mas pode estar errado. Vamos lá. Eu acho que essa parte que você falou, que é possível, né? Muitas pessoas acham, elas têm muito medo de perder o emprego, elas têm medo de ficar desempregada, elas têm medo de não conseguirem se recolocar no mercado, enfim. A gente poderia falar diversas coisas aqui. As pessoas podem olhar para nós e achar que para nós foi mais fácil, ou porque você era um alto executivo, ou porque eu não tenho filho, ou porque, enfim, sempre vão dar uma desculpa. A questão vai ser sempre desafiador, vai ser difícil, é possível, mas vocês não vão conseguir sozinhos. Então, busque uma rede de apoio. Eu não estou aqui para vender sucesso, a gente não está aqui para falar sobre mágica, a gente está aqui para dizer que é possível, mas que existe um processo para que isso seja possível. Sim. E esse processo, às vezes, ele pode ser mais doloroso para um e menos para outros. Então, de qualquer forma, é assim, tá sentindo essa dor, tá sentindo esses sintomas, busque ajuda antes que você tenha um burnout. É isso mesmo. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Eu também. Queria falar o nome de um por um aí, mas acho que não vai dar. E queria te agradecer, Luana, por você ter, enfim, aceitado, né, de ter feito essa live aí comigo. O Fábio está dando uma ideia de a gente criar um grupo do bem. Fica o convite, Fábio, o convite já está aceito. Vamos criar esse grupo amanhã mesmo. A gente cria esse grupo e já começa a trabalhar. Agradecer a todo mundo que dispôs um pouco do seu tempo, né, para estar aqui com a gente. Entender um pouco mais sobre o assunto, colocar, expor, trocar ideia. Essa é a função de fazer esse trabalho, essa é a função de fazer essa live. Você me encorajou a fazer isso também, né? Eu não tinha nenhuma coragem, nem acho que nem muita aptidão para fazer essa parte de ficar conversando com o telefone. Eu gosto mais da conversa ao vivo. Mas você me encorajou a fazer isso e eu acho que a gente vai ajudar muita gente com isso. Luana, obrigado de coração. Eu agradeço, gente. Muitíssimo obrigado, Fred. Muitíssimo obrigado, galera. Tirei uma foto agora bem bonita. Bom sorriso. Boa noite para todo mundo aí. Obrigada, cuidado gente. Quem está no trânsito em São Paulo e a gente vai se ver aí em breve. Eu já vou postar quando vai ser a live com a Isabela Mioto, tá bom? Luana, obrigado. Obrigada aí, gente. Obrigadão. Obrigada, Fred. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Bom carnaval para todos. Tchau, tchau. Tchau.